Hoje apresentarei para vocês a nossa plataforma da GeoInova Agro. Aqui na, aqui na esquerda temos o menu lateral, onde o primeiro a gente fica com o menu de camadas, onde temos a camada da propriedade e onde fazemos a visualização dos talhões, que é a divisão interna da propriedade. Nessa segunda opção é o menu de imagens, onde fica todo o nosso repositório de imagens. Nessa parte de cima a gente consegue alterar o filtro desde a data de início e de término para essa busca, e o nosso filtro de nuvens, que é a quantidade de nuvem que você aceita que essa imagem tenha. Também temos o filtro de favoritos, que você pode favoritar uma imagem, a aba de comparação, que você pode comparar uma imagem mais recente com uma imagem mais antiga dessa área. Então você consegue ter a visualização de um antes e depois das imagens em que você tem interesse. Nessa última aba, nós temos as análises realizadas pela GeoInova, tanto que aqui fica assinalado que foi a GeoInova que realizou essa análise. Quando você clica nela, vai carregar toda essa análise com as imagens de antes e depois. Nessa parte superior, nós temos a data de início e a data de término, que é a data de antes e depois, a resolução dessa imagem, de onde que ela veio, se ela é de 3 metros, é a quantidade de nuvem. Nós podemos visualizar cada um dos alertas. Aqui na aba lateral, nós temos as informações detalhadas com o número de detecções e a tipificação de cada uma. Quando você clica em qualquer um dos alertas, ele vai te dar a opção de visualizar esse alerta de forma mais detalhada. Então a gente deixa os status desse alerta, você consegue também ver a descrição desse alerta, que nesse momento ele é uma disparidade no cultivo. E se você clicar, você consegue ter a ampliação dele. Todo esse alerta ele pode ser compartilhado, você pode inserir um e-mail ou um número de WhatsApp que vai encaminhar esse alerta para a pessoa responsável. A gente tem um histórico desse alerta e caso você queira adicionar mais alguma coisa em relação a ele, temos essa aba de justificar detecção. Continuando no alerta geral da propriedade, você tem a opção de gerar um relatório, em que caso você clique aqui, ele vai gerar um relatório com todas as detecções individuais, falando sua tipificação, justificativa, observação e a sua descrição. E caso você queira saber onde ela exatamente, você pode clicar aqui, que você vai ser redirecionado para o Google Maps com a localização exata desse alerta. Aqui na aba de cima nós temos o dashboard. O dashboard ele é uma maneira mais rápida e prática de você desempenhar os dados dessa propriedade. Aqui nós informamos o tipo de cultivo, a quantidade em hectares e as áreas monitoradas. Essas áreas elas são cada um dos talhões dentro da propriedade. Nós informamos o risco que está essa propriedade, a sua saúde e o tamanho em hectare por detecção que foi realizado na propriedade. Aqui nós temos a média geral de cada um dos talhões e dos pivôs. Caso você queira visualizar algo individualmente, você pode clicar nele. Se você quiser saber uma data em específico, você pode clicar na data que ocorreu essa análise. E se você quiser visualizar mais detalhadamente cada um desses pivôs ou talhões, você pode clicar aqui e ir direto para ele. Dentro dessa aba do pivô 2,
você tem várias informações. Se você quiser visualizar cada uma delas com mais detalhes, você pode clicar nela. Ele vai te dar a média de NDVI para essa detecção, o risco que ocorreu essa detecção e a sua saúde no geral. Vai te informar em qual data que houve essa detecção e a sua descrição. Agora, passando para o diário de bordo, aqui é onde ocorre a descrição detalhada de cada análise, que a gente detalha qual é a saúde e qual o risco que se aplica esse cultivo. Aqui nós temos uma legenda que explica a saúde e o risco e um exemplo de como deveria estar a vegetação para cada época do seu estágio. Por exemplo, no pivô 2, a gente teve uma mudança no estágio do cultivo, que informa a germinação do cultivo e ele se aponta saudável, pois sua média de NDVI ela está nos padrões para o estado em que ele está. Quando ele está saudável, ele indica um risco baixo. E aqui fica todo o histórico apontado pela data de todas as análises realizadas pela Joinova. Passando então para o relatório de compliance, aqui na barra superior, o relatório de compliance ele indica para a gente todas as informações da propriedade. A gente detalha onde ela está, a gente procura o seu bioma, a gente vê se ela tem algum embargo, se ela tem áreas indígenas nas fronteiras. E sempre que ocorrer alguma coisa que precisa ser informada, a gente vai atualizar aqui. E a gente também tem um mapa de localização que vai informar cada uma dessas regiões. Aqui nós temos um exemplo de uma área que ela ocorreu uma área de embargo, que ela interceptava uma área indígena e que ela também tinha uma reserva biológica do Gurupi. E isso também é representado no mapa, onde informa cada uma das localizações. E também deixamos links úteis para que você possa pesquisar mais. Aqui no nosso quarto menu, ele é o relatório de produtividade. Esse relatório de produtividade ele vai informar o seu histórico da propriedade nos últimos 5 anos de produção. Aqui nós temos as informações gerais da propriedade. E o primeiro, a gente tem o potencial de risco histórico. Esse potencial de risco histórico ele é calculado a partir dos últimos 5 anos. A gente vê o quanto produziu nesses últimos 5 anos e fazemos uma média entre eles. Ou seja, a média que é produzido no pivô é de 92% e a média que é produzido no talhão é 86%, sendo a do pivô considerada bom e a do talhão considerada intermediário. Se de um ano para o outro a safra ela produziu muito em um ano e bem pouco no outro, o risco dessa safra vai aumentar. Quanto mais oscila de uma safra e outra, o risco ele aumenta. Ou seja, o risco do pivô ele se classifica como intermediário porque ele oscilou 29% e do talhão ele oscilou 40%, sendo um risco ruim, um risco bem perigoso. Também temos a frustração de safra, que é a comparação da produtividade anual com a média dos últimos 5 anos, ou seja, o que ele produziu a mais ou abaixo da média nessas últimas 5 safras. Ou seja, na safra 6 de 2023, ele produziu 3% a mais que a média para o pivô. E em janeiro de 2023, ele produziu 5% a mais que a média. Já no mês 6 de 2021, ele produziu 10% a menos que a média. Isso também é representado para o talhão. Para o potencial produtivo anual, a gente pega, não da sua propriedade dessa vez, mas da região. A gente pega a área em que ela mais foi produtiva e a gente coloca a sua propriedade como um exemplo. Ou seja, se
a gente pega a propriedade que mais produziu, a gente coloca ela como 100% e a gente compara com a sua propriedade. Ou seja, na safra do 6 de 2023, a sua propriedade ela chegou 95% perto da média da região, da média mais alta da região. Já o talhão, ele chegou apenas em 87%. E tudo isso é mais detalhado no nosso relatório, que qualquer dúvida você pode tirar com a gente.